Boa noite, pessoal! Hoje daremos continuidade à aula sobre os 5 sentidos que foi apresentado pelo seminário dos alunos do P3 de Radiologia. Eu sou a professora Clênia Batista, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, como eu falei, aos 5 sentidos, onde a gente vai falar sobre a questão do tato e da visão na apresentação dos alunos. Então, vimos na aula passada a aula de audição, do olfato, do paladar e agora daremos continuidade com o tato. Olá a todos que nos assistem nesse momento. Somos alunos da Faculdade Santa Emília de Rodar e nesse vídeo nós vamos tratar do tato, um dos 5 sentidos do qual nós temos base científica. O sexto até agora a gente não tem. Bem, para entender o tato é necessário que nós possamos compreender de onde ele vem, de onde ele faz parte como um todo. Bem, o tato ele faz parte do sistema somatosensorial. Ele é um subsistema desse grande sistema, que é composto por mais 2 subsistemas chamados propriocepção e dor. Às vezes a gente confunde, não é? Antes de eu saber gravar nesse vídeo, eu também confundia bastante. Mas, vamos lá, conhecimento agora. Bem, o subsistema de propriocepção, ele é um sistema que possui receptores especializados. Esses receptores especializados se encontram em músculos, tendões, articulações. Esse sistema, por quê? Propriocepção. O nome em si já está falando, mais ou menos. Seria uma localização. Onde é que está meu membro no espaço? Seria mais ou menos isso. É esse o ponto. Propriocepção é a sua localização, seu órgão, seus braços, no espaço em que você se encontra. Temos também o subsistema da dor, que é diferente do tátil. A gente geralmente acha que porque é pele, é tudo a mesma coisa. E não é. Bem, o sistema doloroso, ele possui receptores próprios que fornecem essas informações ao córtex. Vamos entender mais à frente como é processada essa informação e também o caminho que ele percorre, porque o sentido tátil, ele percorre um percurso diferente do sentido da dor. Bem, vamos ser mais claros. Vamos diferenciar aqui o sentido da dor e do tato? Pode ser? Bem, imagina que você vai calçar um sapato. Esse sapato, ele vai estar apertado no teu pé. Esse sapato, ele vai, por estar apertado, vai estar estimulando os sentidos, os receptores de dor. E esse sentido, essa resposta vai ser constante. Me diz se tu esquece que o teu sapato está apertando. Não esquece, não é? Agora, quando tu coloca aquele sapato bem leve, que fica tranquilo em você, você sabe, pelo sentido tátil, que se encontra com algo no pé. Porém, nem toda hora você vai estar pensando naquilo. Muitas vezes a gente diz, esqueci até que estava calçado, pensei que estava descalço. E é justamente essa a diferença. O sentido doloroso, ele vai emitir constantes informações ao teu cérebro que vai estar lá, martelando na tua mente. Já o sentido tátil não. Muitas vezes a gente vai até esquecer que está com alguma coisa, um óculos, por exemplo, ou o próprio sapato, como eu dei o exemplo. Ok? Vamos dar prosseguimento ao vídeo, galera. Bem, tato. De uma brisa ao reconhecimento de um objeto no escuro. O carregador, quando você está lá em cima da cama de madrugada que quer pegar o carregador. Isso é o tato. Bem,
Eu quero fazer uma pergunta. Uma não, algumas a vocês. Vocês já se imaginaram sem paladar? Uma gripe às vezes acaba com o nosso paladar, não é verdade? Agora, e sem olfato? Às vezes tem odor que é melhor nem sentir, não é? E também uma gripe. Vamos lá, sem visão. Sem visão. A gente muitas vezes até brinca sem visão. Determinadas brincadeiras quando a gente era criança, a gente tapava os olhos e brincava, quebra-panela, cobra cega, vários. Audição é um sentido importante, mas às vezes é melhor a gente nem ouvir certas asneiras, a gente tapa o ouvido, não é verdade? Principalmente nesse cenário atual política brasileira. Bem, mas me diz uma coisa, vocês já pararam de sentir? Uma brisa, você sente. Um toque, você sente. Eu acho que não tem nenhuma brincadeira que a gente consiga parar de sentir. Bem, se alguém aí da turma conseguiu essa proeza, por favor, conversa comigo. Conversa aí com o Clênia, não é verdade, Clênia? Que precisa ser estudado. Que descobriu. Bem, brincadeiras à parte, vamos falar o que é o tato em si. O tato, gente, eu vejo ele particularmente como um dos principais sentidos, até mesmo pelas brincadeiras que eu fiz, mas com um fundo de verdade. Ele é um dos principais sentidos para a nossa vida. O tato ele é composto por diversos mecanorreceptores, que eu vou especificar para vocês mais à frente cada um deles. Esses mecanorreceptores eles conseguem fazer com que o tato a gente consiga sentir mesmo vibrações, toques, pressão, temperatura, que são uns mecanorreceptores mais específicos, que são chamados de termorreceptores. Bem, no tato vamos ter a percepção não só do objeto, mas dos seus detalhes. Nós vamos conseguir, através do tato, saber detalhes minuciosos desse objeto. Bem, o tato, como todo mundo sabe, está relacionado com o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Pele, quem lembra aí, na aula de anatomia, quem lembra? É um dos principais órgãos e o maior deles. Por quê? A pele nos protege de agressões externas, né, bactérias, tudo em si, além de ser um importante modulador ali para não deixar a gente desidratar, principalmente aqui no Nordeste, não é verdade? Mas tem que tomar água. Bem, podemos dividir o tato que está presente em dois tipos de pele. A pele pilosa, que é aquela que contém pelo, e a glabéa, que é a pele sem pelos. Vamos lá. Lembra que eu falei que o tato ele é formado por mecanorreceptores? Chegou a hora da gente diferenciar. Vamos diferenciar cada um deles, saber um pouquinho da história, quem foi, por que se chamam assim, mecanorreceptores? Bem, basicamente, o mecanorreceptor ele é um receptor sensorial que é ativado devido a uma força mecânica, o nome já está dizendo. Como é que eu posso explicar para vocês? Uma pressão, que é algo mecânico, pressão, a vibração, né? Coloca aí o teu celular no vibratório e coloca na pele para tu ver.
palavra. Antes de vermos cada mecanorreceptor e suas especificações, vou dar um motivo para vocês verem que vai deixar. Sabia uma curiosidade sobre eles, que eles são os reguladores ali, eles monitoram, é essa palavra, a dilatação das artérias e a pressão sanguínea. Também não sabia. Bem, esses mecanorreceptores, eles receberam nomes um pouco complicados para a fonética brasileira, mas é muito importante a gente saber. E o porquê? Eles receberam os nomes que vou citar mais à frente devido aos seus descobridores, que foram alemães e italianos. Isso lá no século XIX. Bem, para máxima importância, nós temos 5, especificamente 5, que são corpúsculo de Pacini. Esse mecanorreceptor, ele está localizado na camada profunda da derme. Ele possui ali entre 2 milímetros de comprimento e 1 milímetro de diâmetro. É um mecanorreceptor que pode ser visto a olho nu. Bem, esse mecanorreceptor, ele está ligado às respostas rápidas. Elas... pá! Foi processado. E, por isso também, o tempo de ação dele é reduzido. Ele não fica enviando não, a informação não. Ele recebe a informação, transmite, parou ali. Bem, temos também corpúsculos de Melson. Esses corpúsculos, esse mecanorreceptor, ele está presente nas saliências ali da pele sem pelo. Um exemplo aqui é digital. Talvez não dê para vocês verem aí, mas vocês podem pegar a mão de vocês e olhar digital. Tá vendo esses risquinhos? Essa saliência desse risquinho alto? Pronto, ele está presente aí. Ele é formado por um axônio Ele é formado por um axônio mielínico. Ele tem 1/10 do tamanho do corpúsculo de Pacini e a terminação de Ruffini. Ele tem mais ou menos 1/10 do tamanho daqueles ali, para vocês verem como é pequeno. Nós temos sim, uma coisa, eles atuam na resposta rápida. Eles têm um sistema de processamento rápido. Temos também os discos de Merkel. Esses discos, eles são ativados por pressão. É composto por células epiteliais e neurais especializadas. E a resposta desse mecanorreceptor é lenta. Ou seja, aquele receptor vai dando lentamente a sua resposta, e o tempo de ação dele também é alto por a resposta ser lenta. Ele vai continuar enviando a informação lentamente. Temos também as terminações de Krauser. Eu acredito que seja assim, que seja pronunciado. Essas terminações estão presentes na transição entre pele e mucosa. Ele é formado por uma fibra nervosa cuja terminação possui uma forma de clava. Vamos lá, um exemplo dessa terminação, dela está localizada na transição entre a pele e o lábio ou genitais. Vamos fazer uns testes antes que Ana Laura dê prosseguimento.
São testes simples para vocês verem como o tato é importante e essa diferenciação nesses mecanorreceptores são tão importantes para a nossa percepção. Vamos lá. Quanto menor o receptor, mais específico ele vai ser. Ele vai ter uma especificidade. Vamos lá. Peguem um palito de dente, algum palitinho. Peguem 2 desses. Vocês conseguiram pegar? Bem, agora vamos lá. Coloquem eles juntos na digital de vocês. Vocês vão poder sentir 2 pontos. Vocês vão ver que, apesar de estarem próximos, vocês estão sentindo 2 pontos distintos. Ok? Agora, esses mesmos palitos, nessa mesma distância, juntos, vocês vão no antebraço de vocês. Localizem o antebraço e coloquem nele. Vocês podem ver que vocês reconhecem a pressão que está sendo exercida, porém não tem essa especificidade de 2 pontos distintos que existia na digital. Viram uma das importâncias? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos sem objeto nenhum. Lembram que eu falei da brisa? Que você pode sentir e é importante, todo aquele papinho bonito. Vamos testar ele agora. Vocês podem pegar esses mesmos. Vamos pegar esses 2 locais: a ponta do dedo, a digital, e o antebraço. Bem, soprem. Sentiram que, apesar de ser o vento, a brisa, vocês puderam sentir, e mais, vocês sentiram que era mais quente. Vocês sentiram um ar quente. Agora peguem esse mesmo modelo, esse mesmo sopro, na mesma intensidade, e soprem o antebraço de vocês. Vão sentir. Sentiram que é mais frio? A temperatura corporal de vocês continua a mesma. Mas por quê? Está mais frio do que no meu dedo. É o que eu falei antes. A questão do mecanorreceptor. Tem mecanorreceptor que vai pegar de uma maneira mais generalizada. E é justamente isso que eu preciso mostrar para vocês. Essa diferença do mecanorreceptor, tanto no tempo de resposta, quanto no seu tamanho, é essencial para que nós possamos ter uma diferenciação em objetos, na brisa que sopra, no nosso meio ambiente em que nós estamos localizados. Então vocês puderam até sentir uma diferença de pressão em relação ao dedo, ao sopro no dedo e ao sopro no antebraço. Agora nós vamos dar prosseguimento com a explicação de Ana Laura a respeito dos axônios e todo o caminho que é percorrido. Cheguei aqui com vocês até o mecanorreceptor, certo? E agora Ana Laura vai continuar. Obrigado. Sobre os axônios e os nervos. Os axônios aferentes primários vão levar informações dos receptores até a medula espinhal, através dos raios dorsais. Os axônios da pele são classificados em alfa, beta, que é conhecida como o tato, e a gama.
Os ozônios nos músculos são primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os nervos são estruturas anatômicas formadas a partir do prolongamento de múltiplos ozônios, responsáveis por conduzir o posicionamento eletrônicos de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central. Denomina-se sistema nervoso central, com o conjunto formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e é referente e sai do sistema nervoso central e enviam impulsos nervosos para diversas partes do corpo. Os nervos, juntos com os glândulos nervosos e os órgãos terminais, constituem o sistema nervoso periférico. Os nervos podem ser classificados de acordo com suas origens. Exemplos: nervos crônicos, nervos cranianos, que tem 12 pares de nervos ligados ao encéfalo, nervos espinhais, com 31 pares ligados à medula, e os nervos também podem ser classificados de acordo com a função que desempenham. Os nervos sensitivos, conhecido mais como aferentes, e nervos motores, conhecido mais como eferentes. Os nervos sensitivos são aqueles que conduzem mensagens de órgãos pelo corpo, como a pele, músculo, articulações e órgãos dos sentidos. Já os nervos eferentes levam mensagem do sistema nervoso central para os órgãos efetores, como músculo ou glândulas. Também existem os nervos mistos, e prolongam sensitivos ou motores. Olá, vou falar a respeito do córtex cerebral primário e secundário, que é a última fala do nosso trabalho, que fica localizado no lobo parietal e é a parte do cérebro responsável das fases essenciais das percepções hápticas, o córtex sensorial primário e secundário. O córtex sensorial está localizado nos seres humanos no lobo parietal e ocupa uma faixa exposta do córtex denominada giro pós-central, situada na borda posterior do sulco central. Estruturalmente consiste de 4 áreas distintas: as áreas de Brodmann, 3A, 3B, 1 e 2, a contar do sulco central para trás. Uma lesão na área do córtex sensorial primário vai gerar uma perda de sensibilidade discriminatória. No entanto, a sensibilidade mais grosseira a um tato é o protopático. A sensibilidade térmica e até dolorosa não se perde porque essa sensibilidade já se torna consiste a alívio do talão. Então, por isso que continua com uma lesão na área somatosensorial primária. Já no córtex somatosensorial secundário, situa-se a borda superior do sulco lateral. Fica atrás da área somatosensorial primária S1, no lobo parietal superior. Uma lesão da área somatosensorial secundária não vai fazer com que se perca o tato. No entanto, não consegue reconhecer os objetos através do tato, porque perde essa sensibilidade interpretativa, que é a função da área somatosensorial secundária. A estereognasia, patologia ligada ao córtex parietal superior. Daremos continuidade agora com o sentido da visão. Olá pessoal, me chamo Rafael, sou do curso Tecnólogo em Radiologia. O meu grupo é formado por Ana Maria, Tainá, Sara, Larissa, Maiara, Felipe, Jaciel e Edson. O nosso tema é a visão. Não temos como falar da visão e não falar dos olhos. Vou falar um pouco da anatomia dos olhos. Nossos olhos se encontram em cavidades ósseas ou órbitas oculares. Temos anatomia com a esclerótica,
o cristalino, a córnea, dentre outros. A íris, que é muito importante, porque a íris ela controla a entrada de luz em nossos olhos, porque o que nós enxergamos é simplesmente luz. A luz atravessa todas as células e chega na camada dos fotorreceptores. Esses fotorreceptores realizam uma reação química que se transforma em um impulso nervoso via nervo óptico, que chega até o cérebro. Ou seja, é bem complexo, mas com a capacidade extremamente importante para nós. Em conjunto, os olhos com o cérebro, ou seja, existe um processo fisiológico também, mas conseguimos identificar formas, avaliamos tamanhos, movimentos, medidas, dentre outros. Isso é apenas uma introdução do nosso trabalho, mas meus colegas vão dar continuidade, ok? Bom, pessoal, me chamo Ana Maria e vou dar continuidade ao assunto de Rafael, onde eu vou falar um pouco sobre a definição dos olhos. Os olhos são órgãos da visão que permitem detectar a luz e transformar essa percepção em impulsos elétricos. É um complexo sistema óptico capaz de distinguir até 10.000 cores. Os olhos apresentam como funções principais a visão, nutrição e proteção. As lágrimas têm como objetivo proteger os olhos de poeiras e corpos estranhos. Nem mesmo as câmeras fotográficas mais modernas chegam perto da complexidade e perfeição dos olhos ao capturar as imagens. Eles apresentam forma de uma esfera com 24 mm de diâmetro, 75 mm de circunferência, 6,5 cm3 de volume e peso de 7,5 gramas. Eles se encontram protegidos nas cavidades ósseas do crânio, chamadas de órbitas, e pelas pálpebras. Assim, eles ficam protegidos de lesões e as pálpebras impedem a entrada de sujeiras. Histologicamente falando, os olhos são formados por 3 camadas ou túnicas: a interna, externa e a média. Essa foi minha parte e os outros agora vão dar continuidade no resto do assunto. Dando continuidade, eu me chamo Tainá e vou falar sobre a córnea, a coreóide e o cristalino. A córnea é a estrutura mais externa do olho, né, que é responsável por focalizar a luz ao chegar aos nossos olhos. Por essa razão, considerada a janela. A janela, ela fica aqui na parte do nosso olho, né? E trata-se de um tecido transparente situado em toda a frente do globo, através do qual se vê o íris. O íris é essa parte aqui, ó, que ela fica aqui nessa região do nosso olho. O íris e a pupila, que se vê a pupila, né? A pupila é essa parte aqui, que é esse buraquinho aqui dos nossos olhos, que ele é preto, que ele é bem pequenininho, que é a pupila da gente. Apresenta-se em uma curva não regular. E um dos seus objetivos é poder proteger o olho contra os traumas e possível de contaminação, além de manter o fato global desse órgão. A limpeza natural da córnea é feita por ação conjunta entre a lágrima e a pálpebra do superior e inferior do olho. E agora eu vou falar sobre o cristalino. O cristalino é essa parte aqui, ó, dos nossos olhos, a parte branca que a gente tem no nosso olho, que é o cristalino. Ele é uma estrutura, consistência gelatinosa e é elástica, né? Que fica localizada logo através da pupila. Ele fica atrás da pupila, daquela bolinha preta que a gente tem nos nossos olhos lá dentro. E vem o cristalino. Sua estrutura fica focalizar a luz, focalizar a luz que penetra na pupila e forma a imagem na retina, né? A retina ela fica localizada aqui, logo
logo aqui, ó. Logo aqui, perto da coroide, né? Que é a retina dos nossos olhos. Ela é um tecido bem fininho que a gente tem, já fica perto do vaso sanguíneo. E esse ajuste é feito por meio de flexibilidade, né, da própria estrutura do cristalino. Tem pessoas que entre 40 a 50 anos de idade, ele começa a perder essa própria habilidade, surgindo surgindo, né? Também é conhecida como, também o povo diz assim, quando tá perdendo ele, diz assim, eu tô com vista cansada, mas ele já começou a perder, né, o cristalino. E eu também vou falar sobre a coroide. A coroide é uma camada no meio do olho. A coroide é essa camadinha aqui, ó, fina, que a gente tem, a coroide, que fica localizada entre a esclera e a retina. Ela fica localizada nessa região aqui do nosso olho. E essa é uma membrana muito fina, que nem eu venho dizendo que a retina, né, ela era fina, e então a coroide também, ela é muito fina aqui dos nossos olhos. Ela é muito fina. Ela é intensa aos vasos sanguíneos, né? Ela fica localizada também nos vasos sanguíneos da gente. E por isso, essa estrutura anatômica do nosso olho é sensível para garantir a manutenção dessas duas partes. E consistentemente, o bom funcionamento o funcionamento da visão, né? Então, aqui, só um momento, eu vou mostrar a coroide, ela deslocada, né? Aqui ela tá a imagem, ela tá deslocada do nosso olho, né? Que eu falei agora, ela é coisada no vaso sanguíneo. Então, é isso. Boa noite, vou falar um pouco do humor aquoso, do vítreo e da íris. O humor aquoso é um líquido incolor e transparente, ele tem uma consistência aquosa, ele é constituído de água e sais dissolvidos, ele preenche todo o espaço entre a córnea e o cristalino. Ele tem como principal função nutrir estas partes do olho. Ele regula a pressão interna do olho, ele também mantém a função óptica e o metabolismo funcional do olho. Esse fluido ele é produzido incessantemente durante o processo ciliar e necessita ser drenado para poder manter a pressão hidrostática ocular. Essa pressão mantém a forma do globo ocular, que é necessário para manter a visão. Já o humor vítreo, ele é uma substância gelatinosa. Gelatinosa e viscosa. Ele se encontra no segmento posterior do olho. Ele entre o cristalino e a retina. Ele causa uma pressão constante e atua de modo a manter a forma esférica do olho. Com o avanço da idade, esse líquido ele fica menos espesso, ou seja, ele fica mais líquido. Tanto o humor vítreo quanto o humor aquoso, se de alguma forma houver alguma alteração na pressão, ele pode afetar a visão, de alguma forma. E a íris, ela é um tecido fino muscular. Tem no centro de sua abertura, o centro de sua abertura circular, ajustável, chamada de pupila. Ela é a parte colorida do olho, que tem uma característica exclusiva de cada indivíduo. É como se fosse uma digital. Ela permanece inalterada desde a gestação, quando é formada na gestação, ela permanece inalterada até a morte do indivíduo. É como uma digital. Agora eu vou passar a palavra para a Larissa. Boa noite e obrigada. Olá pessoal, me chamo Larissa e darei continuidade ao trabalho sobre visão.
onde irei falar sobre os seguintes tópicos, onde irei falar sobre nervo óptico, pupila e retina, onde iremos começar a falar sobre nervo óptico. Nervo óptico é uma estrutura formada pelos prolongamentos das células nervosas que formam a retina para o cérebro. Transmite a imagem capturada pela retina para o cérebro. Em essência, o nervo óptico é a conexão entre os olhos e o cérebro. Consiste em agrupamentos de mais de 1 milhão de fibras nervosas. Embora o tecido do nervo óptico esteja mais relacionado com o tecido do cérebro, com o tecido nervoso. E agora iremos falar um pouco sobre a pupila. Pupila dá-se o nome de pupila ao círculo negro, que no caso, esse círculo negro onde temos os nossos olhos. Ao círculo negro que está situado no meio do íris, que é essa partezinha aqui do nosso olho, onde a nossa colega já falou um pouco, possibilitando a entrada de luz. Esta abertura que se pode contrair ou dilatar conforme as necessidades encarrega-se de regular ao nível luminoso que acide à retina, onde iremos falar um pouco sobre a retina, que é onde ela se localiza na parte de dentro do olho, aqui onde ela está, nessa partezinha amarela. Não sei se dá para vocês verem, acredito que sim. Onde irei falar um pouco sobre ela. A retina é uma das membranas dos seguintes posterior do olho, que tem a função de transmitir o estímulo luminoso em um estímulo nervoso e enviá-lo ao cérebro, que é as imagens, ou seja, imagens lidas. A membrana nervosa do olho está ligada do nervo óptico até a pupila. Na retina pode ocorrer alguma patologia ocular, chamada retinopatia diabética, que é causada por pacientes diabéticos. E como eu falei um pouco sobre o nervo óptico, que é a partezinha de dentro do nosso olho, do nosso olho aqui. Falei também um pouco sobre a pupila, que é a partezinha negra do nosso olho, onde ela se localiza. Acho que dá para vocês verem um pouco da imagem. E falei também um pouco sobre a retina. Bom, pessoal, esse é meu trabalho. E agora irei passar para nossa outra colega, onde ela irá dar um pouco da continuidade sobre o tema. Dando continuidade ao assunto, meu nome é Mayara. Como funcionam os olhos? Inicialmente, quando olhamos em direção de algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega até a íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. Quanto maior a abertura da pupila, maior é a quantidade de luz que entra nos olhos. Passando a pupila, a imagem chega ao cristalino, uma estrutura flexível que acomoda e focaliza a imagem na retina. A lente do olho produz uma imagem invertida e o cérebro a converte para a posição correta. Na retina existem mais de 100 milhões de células fotorreceptoras que, através de uma reação química, transformam as ondas luminosas em impulsos elétricos. A partir daí, o nervo óptico a converte ao cérebro, onde ocorre a interpretação da imagem. Dando continuidade na apresentação, vou falar sobre as doenças dos olhos: miopia, hipermetropia e astigmatismo. Tanto a miopia como a hipermetropia é um distúrbio hereditário e pode se desenvolver de maneira gradual ou rápida. São dos tipos de erro refrativo do globo ocular. Enquanto que a miopia ela se desenvolve à frente da retina,
Como vem aqui, aqui é um olho de uma pessoa normal com miopia e aqui é um olho com uma pessoa com miopia. Se você ver o nervo óptico do paciente, ele completa, vem daqui até aqui. Então aqui ele consegue enxergar tanto de perto como de longe. E aqui é a pessoa cortando o nervo óptico dela. Essa bolinha aqui você já dá para ver que aqui vai ter vários pontos e a pessoa não vai conseguir enxergar, tendo a miopia, por isso que é a frente da retina. Ele começa a perder o foco dos olhos. E a pessoa que tem hipermetropia, as imagens se formam atrás da retina. Eu não consegui a imagem correta, mas essa imagem aqui já dá para analisar a pessoa que tem hipermetropia. Ela não consegue enxergar de próximo, como aqui essa caneta. A pessoa que tem hipermetropia, ela não consegue enxergar, ela vai ter que se distanciar para conseguir enxergar, como tem aqui nessa imagem. E tem o astigmatismo, que é como se fosse a junção tanto da miopia como a hipermetropia. Ele não consegue enxergar nem perto e nem de longe. Por conta do foco visual, que ao invés de se formar em um único ponto, ele se forma em 2 pontos, podendo ser antes da retina ou depois da retina. Tem uma imagem aqui. Aqui é uma pessoa com visão com astigmatismo. Aqui ela consegue enxergar normalmente o ponto, nesses pontos aqui conseguem passar. E aqui é a pessoa com astigmatismo. Tem 3 tipos de pontos aqui, ó. Então isso aqui dificulta mais ainda para ele conseguir ter essa visão. Os sintomas dessas doenças são muito parecidos, como dor de cabeça, enxaqueca, cansaço nos olhos, ambientes com muita luz, e também tem a miopia degenerativa, que é dores de cabeça causada pela fadiga e ainda por cima a pupila se torna maior. Mas juntando tudo são muito parecidos os sintomas. Tem muita gente que tem dor de cabeça e acha que é por outro motivo, é porque passou muito dia muito cansado, corrido, mas tudo pode ser por conta da visão. Então assim, quando você sentir algum sintoma desse, é bom você ir procurar um especialista, que é o oftalmologista, e ter um atendimento com ele para analisar se você tem ou não algum distúrbio. Porque no futuro você pode procurar e ser tarde demais, porque tem muita gente que chega à cegueira. E existe tratamento também para isso. Os tratamentos são quase todos parecidos, tanto para miopia, hipermetropia e astigmatismo, que é óculos de grau, lentes de contato, dependendo de cada grau, como o astigmatismo. O astigmatismo tem um grau baixo, moderado e alto. Que o grau baixo vai até 3 graus, o grau moderado ele vai de 3 a 6 graus e o grau alto vai de 6 para cima. Então vai ter todo um cuidado, vai ter toda uma análise para saber qual grau, que se for numa lente ele vai ter que usar, se for outro tipo de lente, que vai ter outros tipos de lente específica para isso, lente mais fina, mais grossa. E também tem a questão de uma cirurgia refrativa, que a partir dos 21 anos, o médico que indica a pessoa fazer essa cirurgia para corrigir a visão, ela é feita a laser. Ela faz todo o processo na córnea, passando pela córnea, pelo nervo óptico, vindo todo fazendo tratamento antes, durante e depois. E ela é a mais usada para corrigir homeotropias. Tem também eu dei uma analisada na internet, que tem um autoexame para você se autoexaminar. Não é um exame completo e não é um diagnóstico que você tem problema de visão, mas ali você pode se autoexaminar e analisar se você sofre com alguma visão, algum distúrbio. Daí você pode ir no oftalmologista, analisar todo o processo, tudinho. E também uma olhada de outro doutor que eu tinha visto de um tópico, que foi em 2018 essa pesquisa, que de entre 2018 até 2020 ia
o índice ia ficar altíssimo. Já estava entre 27% e em 2020 ia ficar 50,7% pessoas com míope no Brasil. E no mundo, 90% da população seria míope. Então é isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre conjuntivite e blefarite, né? Vou tentar falar de uma forma bem clara e objetiva para que todo mundo possa entender. Vou começar por conjuntivite. O que é a conjuntivite? Conjuntivite é um processo de inflamação da nossa conjuntiva. E o que é a nossa conjuntiva? A conjuntiva ela é uma película que ela envolve a parte interior do nosso olho. E existem vários tipos de conjuntivite. A conjuntivite alérgica, a química, a conjuntivite por queimadura, a conjuntivite infecciosa e a viral, que no caso essas duas últimas elas são um pouco mais complicadas, elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. A conjuntivite alérgica. A conjuntivite alérgica, geralmente ela é causada por alguma substância ou algum agente que aquela pessoa ela tenha uma alergia, pode ser poeira, pó. Então, esse agente, esse pó ou essa poeira em contato com o olho, com essa pessoa, ela causa essa inflamação, que começa com uma irritação, depois uma coceira, logo em seguida uma vermelhidão. Tem a química, que no caso a química, a reação dela é um pouco parecida com a alérgica, mas o que é que causa essa conjuntivite química? Justamente algum produto químico que entrou em contato com o seu olho. Você está limpando a casa, está fazendo alguma coisa, de repente borrifa um pouco de produto de limpeza ou água sanitária no olho. Então esse produto em contato com o olho, ele vai causar essa inflamação. A conjuntivite por queimadura, pode ser por sol, pode ser por soda, aquelas pessoas que trabalham com soda, né? Geralmente elas usam uma proteção, mas essa infecciosa. A conjuntivite infecciosa ela é causada por bactérias, né? Geralmente o tratamento dela é feito com antibióticos, dependendo daquilo que o seu oftalmologista ele vai achar melhor para você, para o paciente, né? Mas ela é um pouquinho mais complicada, porque ela pode causar pus, só que ela tem um período de recuperação de 1 semana a 10 dias, mais ou menos, diferente da viral, né? Que é essa que eu vou falar agora, que ela é uma conjuntivite que ela é um pouco mais complicada, bem mais complicada, porque ela não tem um medicamento específico para ela. Ela pode ser transmitida, como a infecciosa, pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Ela tem um processo de recuperação um pouco mais longo, que vai até 1 mês. Essa conjuntivite viral, ela pode causar cicatrizes na córnea do paciente, que ele vai diminuir a visão do paciente. Então, assim, geralmente pode até ter o caso de algumas pessoas elas terem essa conjuntivite viral, elas se recuperarem da conjuntivite viral e por conta dessa conjuntivite elas adquiriram essa cicatriz e elas continuam com essa dificuldade na visão, porque por conta da cicatriz. E essa recuperação ela pode durar até 6 meses. É justamente por isso que ela é um pouco mais complicada que as outras, né? E justamente também por conta do processo de recuperação. E por último eu vou falar sobre blefarite. E o que é a blefarite? A blefarite ela é uma inflamação na base dos cílios, que ela é causada por oleosidade, né? Então assim, os pacientes que têm a blefarite, geralmente ele é como se fosse uma caspinha mesmo, tá? É como se fosse uma caspinha mesmo, bem nessa basezinha dos nossos cílios. Ele causa ardência, coceira, o paciente ele sente como se ele tivesse com areia nos olhos também. Geralmente em tempos mais frios, o que pode acontecer? Essa blefarite ela pode ter um aumento, porque geralmente em tempo mais frio ou ambientes mais frios, o nosso corpo ele produz um pouco mais de oleosidade, ele produz um pouco mais de gordura, que é para justamente proteger o nosso corpo do frio. Então, por conta disso, o corpo produz mais oleosidade e a blefarite ela tem esse aumento. As pessoas que têm blefarite, geralmente elas têm outros tipos de problema, outros tipos de dermatite seborreica, como caspa, ou dermatite seborreica no rosto, na sobrancelha. Não sei se vocês já viram, eu já vi pessoas que têm na sobrancelha como se fossem umas caspinhas mesmo, né? Então, assim, o tratamento, ele
você precisa ir no oftalmologista, mas você precisa ter um acompanhamento com o seu dermatologista também, né? Então, assim, o tratamento é mais higienização, esfoliação, dependendo do caso, o oftalmologista ele pode passar. Ele é uma doença que ela geralmente dura por muitos anos ou até a vida toda, né? Então é mais um tratamento mesmo, ele não tem cura. Boa noite, pessoal, meu nome é Edson Santos, aluno de Radiologia terceiro período, e hoje eu venho aqui para apresentar para vocês o seminário sobre doenças oculares. Bom, nesse seminário eu venho trazer para vocês as 3 principais doenças oculares, que são a catarata, o glaucoma e a DMRI. Bom, é necessário saber o que são doenças oculares. Doenças oculares são problemas oftalmológicos causados em nossa vista, nos nossos olhos, na nossa visão. E elas são causadas geralmente pelo nosso hábito de vida e também são doenças genéticas, são doenças hereditárias que vêm trazendo de pai para filho, enfim, uma geração. Atualmente, no cenário mundial, 285 milhões de pessoas no mundo sofrem com problemas visuais, com problemas da visão. E dessas 285 milhões, 80% são doenças causadas pelos nossos hábitos de vida, nossos estilos de vida. Sobre a proteção dos nossos olhos, que nem todas as pessoas sabem realmente cuidar dos nossos olhos, que como ser um órgão bastante sensível, ele é bastante prejudicado ao dia a dia, ao não ser muito protegido. Principalmente nos dias de sol, nos dias solarados, que os raios solares podem prejudicar muito nossa visão. As 3 principais doenças oculares que eu trago aqui para vocês são a catarata, o glaucoma e a DMRI. Essas 3 doenças geralmente são causadas nas pessoas mais de idade, nas pessoas mais velhas, ou seja, nos idosos. Aqui trago para vocês um pouco sobre as doenças. A catarata, ela é caracterizada pela opacidade do cristalino, ou seja, vai diminuindo a visão. Você que tem um senhor de idade na família, ou algum parente assim próximo, ou até mesmo seu vizinho que é de idade, você já ouviu falar já sobre a catarata. Dele está falando, eu vou fazer um exame para ver se estou com catarata, eu estou tendo minha vista embaçando, que no caso eles se queixam disso, o embaçamento da visão vai diminuindo. A glaucoma também, ela é testada pelo o nervo óptico, pois vai aumentando a pressão intraocular, ou seja, dentro do olho, e também elas causadas mais nos senhores de idade. No glaucoma, os sintomas são ocorridos mais no fim já, nos senhores de idade que já estão na certa idade, são mais tardios os sintomas dessa doença. Já a degeneração macular relacionada à idade, que é a DMRI, é uma doença que ocorre na parte central da retina, ou seja, onde é formado a nossa visão, no centro ocular mesmo, do nosso olho. Já ela vai deixando opaco, fica escuro. Você não tem a formação da imagem, você não consegue ver, fica tudo preto. E para essas 3 doenças, os tratamentos é simples. O Sistema Único de Saúde no Brasil, ele cobre tudo, desde as consultas, exames, os acompanhamentos, tratamentos cirúrgicos e os tratamentos médicos. Ou seja, então é bastante, não só porque são doenças que causam mais nas pessoas de idade, que devemos não se precaver. Vamos ficar todos atentos e fazer o máximo para que não possamos sofrer mais tarde com essas doenças. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos, né, pela dedicação na execução da atividade. Todos estão de parabéns. Desenvolveram uma apresentação, né, a qual vocês mostraram que pesquisaram, foram atrás do conteúdo, né, a qual seria necessário para que vocês pudessem explanar aqui sobre os 5 sentidos, né, cada um dentro do sentido escolhido aí por seu grupo. Então, mais uma vez, quero parabenizá-los. Aí vou fazer uma complementação em relação ao trabalho de vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui nessa tela inicial e vamos iniciar aqui minha explicação.
Então, como foi bem explicado pelos alunos, né, a gente tem os 5 sentidos, o da visão, audição, paladar, olfato e o tato, né? Então, os órgãos dos sentidos, né, eles vão ser fundamentais para o corpo humano. Eles constituem as funções que propiciam o nosso relacionamento com o ambiente, né? Então, é a forma que a gente tem de interagir com o meio externo, tá? Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber muita coisa do que nos rodeiam, né? Por exemplo, cheiros, temperaturas. Com a visão, a gente pode estar visualizando se algum perigo está próximo e coisas do tipo, contribuindo para a nossa sobrevivência e integração com o ambiente a qual vivemos. As diferentes modalidades sensitivas são agrupadas em 2 classes, sensibilidade geral e sentidos especiais. A sensibilidade geral ela vai estar se referindo à sensibilidade somática e à sensibilidade visceral. A sensibilidade somática inclui as sensações táteis, como tato, pressão, vibração, coceira e cócegas. Coisas que a gente vai estar, né, sentindo no nosso dia a dia com esses estímulos. As sensações térmicas, como calor e frio, as sensações de dor e as sensações proprioceptivas, que permitem a percepção tanto das posições estáticas, né, aquelas imóveis, dos membros, como foi falado pelo Rafael, e partes do corpo, como a sensação de posição das articulações e músculos, quando dos movimentos dos membros e da cabeça. A sensibilidade visceral fornece informações com relação à condição dentro dos órgãos internos. Por outro lado, né, a gente tem os sentidos especiais, que incluem as modalidades de olfato, gustação, paladar, visão, audição e equilíbrio. Então, existem determinados receptores que vão ser altamente especializados, capazes de captar estímulos diversos, tais como receptores chamados de receptores sensoriais, que vão ser formados por células nervosas capazes de traduzir ou converter esses estímulos de impulsos elétricos ou nervosos, que serão processados e analisados em meios específicos do nosso sistema nervoso central, onde será produzida uma resposta que pode ser voluntária ou involuntária. A estrutura e o modo de funcionamento destes receptores nervosos especializados vai ser diverso de acordo com cada sentido que a gente estiver recebendo aquele estímulo. Assim, o processo de sensibilidade começa em um receptor sensitivo, que é uma célula especializada ou dendritos de um neurônio sensitivo. Um dado receptor sensitivo responde intensamente a um tipo específico de estímulo, uma mudança no ambiente que ativa certos receptores sensitivos. O receptor sensitivo responde apenas fracamente ou não responde de forma alguma a outros estímulos. Então, a gente, né, cada sentido vai ter uma célula receptora para poder interagir com aquele estímulo específico. E então, quando não for a célula específica, por exemplo, para sentir o calor, então a gente não vai estar sentindo o calor. Esta característica dos receptores sensitivos é conhecida como seletividade. E a gente tem os tipos de receptores sensitivos. O primeiro são os esteroreceptores. Estão localizados na superfície externa do corpo ou próximo a ela e respondem a estímulos externos originados fora do nosso organismo, fornecendo informações externas sobre as sensações de audição, de visão, de olfato, de paladar, de tato, de pressão, de vibração, temperatura e dor. Como número 2, a gente tem os interoceptores ou visceroceptores. Eles vão estar localizados nos vasos sanguíneos, nos órgãos viscerais, nos músculos e no sistema nervoso. Respondem a estímulos viscerais, monitorando as condições do ambiente interno. Terceiro, os proprioceptores, que vão estar localizados nos músculos, tendões, articulações e orelha interna, fornecendo informações a respeito da posição do corpo, extensão e tensão do músculo e posição e movimentos das articulações. Uma outra forma de agrupar os receptores sensitivos é de acordo com o tipo de estímulo que detectam, que pode ser, primeiro, mecanorreceptores, que vão ser sensíveis aos estímulos mecânicos como deformação, estiramento ou dobramento das células.
Os mecanoreceptores vão fornecer sensações de tato, pressão, vibração, propriocepção, audição e equilíbrio. Além disso, monitoram também o estiramento dos vasos sanguíneos e os órgãos internos. Segundo, os termorreceptores, que detectam mudança de temperatura. Terceiro, os nociceptores, que respondem a estímulos dolorosos resultantes de lesão física ou química ao tecido, a qual esteja entrando ali em contato. O quarto, quimiorreceptores, detectam substâncias químicas na boca, como na gustação, no nariz, como odor, e líquidos corporais. Já os fotorreceptores vão estar relacionados a detectar a luz que vai estar atingindo a nossa retina no nosso olho. Em geral, os receptores sensitivos podem ser simples, como uma ramificação nervosa, mais complexos, formados por elementos nervosos interconectados, ou órgãos complexos providos de sofisticados sistemas sensoriais. Dessa maneira, pelo tato sentimos o frio, calor, a pressão atmosférica, etc. Pela gustação, identificamos os sabores. Pelo olfato, a gente consegue sentir o odor ou cheiro. Pela audição, a gente consegue captar os sons. Pela visão, a gente observa as cores, as formas, contornos e etc. Portanto, em nosso corpo, alguns sentidos estão encarregados de receber estímulos externos. Esses órgãos vão ser a pele para o tato, a língua para a gustação, as fossas nasais para o olfato, os ouvidos para a audição e os olhos para a visão. E aí, trabalhando um pouquinho mais sobre cada um deles, que já foi explicado pelos alunos na apresentação de seminários dele, eu vou só falar rapidamente sobre cada um, para caso tenha ficado alguma dúvida e servir como um complemento. Então, o sistema sensorial da gustação. Ele desenvolveu-se como uma importante ferramenta na percepção da qualidade de um determinado alimento. O número de substâncias reconhecidas pelos receptores gustativos presentes na língua vai ser enorme, mas acredite que sejamos capazes de reconhecer apenas 5 tipos de sabores básicos: salgado, o azedo, o ácido, o doce, o amargo e o umami, que é o gosto aminoácido glutamato. Apesar deste número reduzido de sabores, os diferentes padrões de ativação dos receptores gustativos induzidos pelos diferentes sabores permitem ao cérebro diferenciar, por exemplo, o gosto de uma laranja da de um morango. Então, o complexo, a união, a junção desses sabores é que vai fazer com que a gente possa sentindo ali, percebendo a variação tão grande de sensações que a gente vai estar tendo do sabor dos alimentos. Então, continuando. As informações recebidas pelos receptores gustativos dos botões cristais da língua seguem pelos anexos gustativos primários, pelos axônios gustativos primários, presentes nos nervos cranianos facial, glossofaríngeo e vago. Daí para o núcleo do trato solitário do bulbo troncoencefálico. De lá a informação segue para o tálamo e depois para o córtex cerebral, tá? Essas imagens vocês podem estar buscando na internet sobre os nervos cranianos. Então, o sistema sensorial da olfação, como eu disse, eu vou ser bem breve, porque os alunos eles já passaram todo o conhecimento referente aos sentidos que já foram explanados. Então, o processo da olfação, esse sentido ele é responsável pela transdução das moléculas químicas que vão estar presentes no meio externo, em informação percebida como odor. A percepção de odores é importante tanto como mecanismo de alerta sobre substâncias ou lugares nocivos, quanto a identificação de alimentos. Então, por exemplo, o gás, que a gente até citou isso na aula passada, o gás de cozinha, ele não possui cheiro, mas no caso o gás, que vai ser o gás combustível, tá? Mas o que aconteceu? Justamente para não correr o risco da gente acabar se intoxicando pela inalação de um gás que porventura esteja vazando, foi acrescentado a substância química, que é um aditivo mercaptano, tá? Tinha esquecido o nome. Então, esse mercaptano foi adicionado para que a gente possa identificar esse cheiro e perceber que tem algo vazando e que está tóxico.
A percepção das diferentes substâncias químicas é feita por receptores presentes nas células receptoras olfativas, né, do epitélio olfativo, localizado no alto da cavidade nasal, como a gente tinha visto lá em anatomia. Os axônios destas células projetam-se para os bulbos olfatórios em porções especializadas, denominadas glomérulos olfatórios. As aferências olfativas chegam a diversas estruturas encefálicas, tais como córtex olfativos e estruturas vizinhas do lobo temporal. Ao contrário dos demais sistemas sensoriais, a informação sensorial atinge o córtex de modo direto, sem passar antes pelo tálamo. Contudo, a percepção consciente do odor parece ser medida por uma via iniciada no tubérculo olfatório, que, ao passar pelo núcleo frontal do tálamo, se projeta para o córtex órbito-frontal. Então, existe mais de 300 genes que codificam proteínas receptoras olfativas em humanos, capazes de responder a diferentes estímulos odoríferos, mas com preferências diferentes. Cada um, igual como a gente tinha as papilas gustativas, né, elas vão ser responsáveis por diferenciar. Cada célula receptora expressa apenas uma proteína receptora. E células semelhantes projetam-se para o mesmo glomérulo olfativo, de modo que existe uma separação especial no bulbo olfatório dos tipos de estímulos odoríferos. Assim como na gustação, a percepção nos diferentes sabores se dá pela interpretação no córtex da ativação diferencial específica das várias populações de células receptoras. Que a gente vai ter nesse sentido. Então, a visão, né, é o responsável, foi o último, né, a ser explanado, é o responsável pela obtenção de informações do ambiente externo a partir da percepção da energia eletromagnética emitida pela forma de ondas da luz do ambiente. A percepção da energia luminosa ela é feita por fotorreceptores especializados presentes em uma estrutura denominada retina, localizada no fundo dos nossos olhos. O olho humano ele pode ser comparado a uma câmera fotográfica que coleta raios de luz emitidos ou refletidos por objetos no ambiente e os focaliza na retina, que por sua vez o converte em atividade neural. De acordo com os animais, né, lógico que não é fisiologia comparativa, mas só a nível de informação, alguns animais eles possuem fotorreceptores mais sensíveis, por isso eles possuem uma capacidade de enxergar durante a noite muito mais, tem uma acuidade, né, visual muito maior do que a nossa. Tá? E isso aí vai depender, né, de acordo com o animal. Tem outros, por exemplo, que vivem em altas profundidades nos oceanos que não precisam não precisam enxergar, porque lá não existe luz, né? Então, nas zonas abissais. Então, só a nível de informação para vocês verem, né, que cada organismo ele pode ter uma complexidade diferente dentro da percepção que eles têm em relação ao ambiente a qual eles vivem, né? Então, são adaptações evolutivas que foram criadas, inclusive, né, para nós. Então, a retina ela é parte integrante do sistema nervoso e a sua porção laminar vai ser composta por diversos tipos celulares. A informação luminosa captada pelos receptores localizados nessas células especializadas, que são os cones e bastonetes, segue para as células bipolares, e então para as células ganglionares. As células amácrinas e horizontais modulam as respostas das células bipolares e ganglionares por meio de conexões laterais. Os axônios das células ganglionares formam uma via neural chamada de projeção retinofugal. Essa projeção começa pelos nervos ópticos, que primeiramente convergem no quiasma óptico e então divergem de forma de tratos ópticos. Uma parte dos axônios deste trato estabelece conexão com células de hipotálamo, principalmente com os neurônios do relógio biológico central localizados nos núcleos supraquiasmáticos. No entanto, a maior parte dos axônios ópticos inerva o núcleo geniculado lateral do tálamo, que por sua vez envia projeções para o córtex visual, primário ou estriado. Do córtex estriado, partem projeções para diversas regiões do córtex, responsável pelo processamento da informação visual, sendo as mais importantes e conhecidas o feixe dorsal em direção ao lobo parietal e o feixe ventral em direção ao lobo temporal. Enquanto o primeiro feixe é aparentemente importante na análise do movimento visual e para o controle visual da ação,
O segundo feixe parece estar envolvido na percepção do mundo visual e no reconhecimento de objetos. Então, dando continuidade, aqui a audição, né, a recepção e tradução da informação sonora em atividade neural são feitas pelo ouvido, o qual pode ser subdividido em ouvido externo, médio e interno. O ouvido externo é composto pelo pavilhão, né, a orelha, e pelo canal auditivo, e é por onde os sons do meio ambiente são captados e canalizados até a membrana timpânica, né, o tímpano do ouvido médio. O som faz o tímpano vibrar e movimentar uma série de pequenos ossos, né, chamados de ossículos devido ao seu tamanho. E, na verdade, eles são os menores ossos, né, do nosso corpo, que são o martelo, a bigorna e o estribo. A movimentação dos ossículos vai ser transmitida via interação estribo e janela oval do ouvido interno aos fluidos da cóclea. Na cóclea estão localizadas a membrana basilar e o órgão de Corte, responsáveis pela transdução da energia mecânica do som em atividade neural. Próximo à cóclea estão localizados os componentes do sistema vestibular responsáveis pelo sentido do equilíbrio. Então, informação complementar para vocês: o sentido da audição permite a captação das variações de pressão das moléculas de um determinado meio fluido. As vibrações das cordas vocais, a queda de uma árvore ou o bater das asas de um inseto geram variações periódicas de ciclos de alternância do ar comprimido e rarefeito, sendo cada ciclo definido pela distância entre dois trechos de ar comprimido sucessivos, que é a frequência, cuja unidade é denominada por Hertz, né, simbolizada por Hz, de um determinado som, é caracterizada pela quantidade de ciclos gerados por segundo. O ouvido humano ele é capaz de perceber frequências sonoras que vão de 20 até 20.000 Hz, que são, no caso, 20 os sons mais graves e 20.000 os sons mais agudos. O volume de um determinado som ele é dado pela intensidade, ou seja, pela diferença de pressão entre os trechos de ar comprimido e rarefeito. Quanto maior for a diferença, mais alto será percebido um determinado som. Então, dando continuidade agora, né, no órgão de Corte, ainda na audição, estão localizadas as células ciliadas que possuem estruturas denominadas estereocílios, conectadas à membrana basilar. A movimentação dos estereocílios induz a despolarização das células ciliadas, que fazem sinapses com os neurônios do gânglio espiral. Os axônios de umas células bipolares entram no nervo vestíbulo coclear, o qual se projeta aos núcleos cocleares dorsal e ventral do bulbo. A informação sonora segue então por uma via que passa sequencialmente pela oliva superior do tronco encefálico, colículo inferior do mesencéfalo, núcleo geniculado medial do tálamo e, por fim, pelo córtex auditivo, acompanhando, né? Vocês podem estar visualizando aí imagens sobre essa questão da transmissão, né, do som. Então, no tato, né, ele é o sentido pelo qual nós percebemos o toque. Na verdade, o tato é apenas uma das modalidades sensoriais associadas ao sistema sensorial somático, que além da percepção do contato, também é o responsável pela percepção da temperatura, dor e do reconhecimento proprioceptivo das diferentes partes do corpo. A maioria dos receptores do sistema sensorial somático é constituída por mecanorreceptores, sendo os presentes na pele os responsáveis pela percepção do contato. No centro destes receptores existem axônios não mielinizados, que apresentam canais iônicos mecanosensíveis. Existem 4 tipos de mecanorreceptores descritos na pele, com diferentes velocidades de adaptação e diferentes tamanhos de campos receptivos, de modo que a estimulação diferencial destas percepções seja traduzida de forma de sensações táteis diferentes. Os axônios aferentes primários do sistema sensorial somático formam uma vasta rede que percorre os sistemas periféricos e são os responsáveis pelo transporte da informação sensorial pelo sistema nervoso central. Os nervos espinhais são constituídos por parte de raízes ventrais, são os transportes de informação do sistema nervoso central para a periferia, e dorsais, que são transportes de informação da periferia para o sistema nervoso central, que se repetem 30 vezes ao longo da medula espinhal, que por sua vez é substituída em 4 grupos.
cervical, torácico, lombar e sacral. A porção da pele inervada pelas raízes dorsais esquerda e direita de um único segmento forma um dermátomo, de modo que haja uma correspondência direta entre determinado dermátomo e o segmento espinhal correspondente a ele. A informação sobre o tato segue para o cérebro por vias distintas das que concernem a percepção de dor e temperatura, e é denominada via coluna dorsal seminisco medial. Os axônios transportadores das informações táteis e da posição dos membros terminam ipsilateralmente do mesmo lado do corpo, nos núcleos da coluna dorsal situados no limite da medula espinhal e do bulbo. A partir deste ponto, a informação segue via um trato de substância branca denominada leminisco medial para o bulbo ventral e medial contralaterais, e em seguida para o núcleo ventral posterior do tálamo. Por fim, a informação segue do nervo núcleo ventral posterior para o córtex somatosensorial primário. Em relação às sensações somáticas da fase, as informações seguem por um caminho distinto. A via táctil trigeminal, composta pelo nervo trigêmeo, que envia projeções para o núcleo trigeminal ipsilateral da ponte, análogo ao núcleo da coluna vertebral, que por sua vez envia projeções para o núcleo desculpa. Então, envia para o núcleo ventral posterior, tá? Contralateral do tálamo. A partir deste núcleo, a informação segue para o córtex somatosensorial do lobo parietal. E aí, a gente encerra essa parte do resumo, vamos dizer assim, e eu vou falar um pouquinho para encerrar só sobre uma curiosidade para vocês em relação a sensorialidade, né? A parte sensitiva que a gente vai ter no nosso corpo em relação aos 5 sentidos na nossa alimentação, né? Então, a alimentação é algo que todos, né, eu acho que gostam bastante. Você poder sentir o sabor dos alimentos, você poder estar sentindo todos os estímulos, né, que você vai estar tendo ali na boca. Então, a degustação, ela aciona um mecanismo sensorial complexo, resultado da interação entre as percepções dos sentidos. Desvendar as características e influências de cada um é essencial para a indústria desenvolver produtos que estimulem as melhores sensações, né? Então, é importante que as empresas que trabalham na indústria alimentícia, elas possam estar tendo, né, fazendo com que o alimento deles possam estar estimulando o máximo possível os sabores, porque assim, as sensações, porque assim vai fazer com que nós, né, tenhamos o prazer ali de estar comendo aquele alimento. Então, experiência sensorial multidimensional, ela é despertada no ato da alimentação. Em poucos segundos, os 5 sentidos são acionados, criando diferentes sensações e um conjunto complexo de interações. Cada um dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, possui características e peculiaridades próprias, que vão participar ativamente na percepção final dos alimentos. Em um momento em que o consumidor está cada vez mais ávido por novas experiências, conhecer esses sistemas sensoriais, as suas funções, as interações e atributos positivos são aspectos valiosos para o desenvolvimento de produtos que atendam às expectativas do mercado e assegurem seu sucesso nas prateleiras, né? Porque quanto mais saboroso o alimento, né? Quanto mais você conseguir relacionar os 5 sentidos ali, melhor vai ser a experiência em relação àquele produto que aquela empresa, né, produziu. O alinhamento dos atributos dos ingredientes para estimular os sentidos e despertar as melhores percepções é uma das formas para conferir uma sensação de prazer ao momento da degustação. Então, vamos detalhar aqui sobre os 5 sentidos, né, em relação à alimentação, suas características e influências no
universo dos alimentos. Então, a visão, né? As primeiras impressões de uma alimentação, é um dos sentidos mais importantes dentro da análise sensorial, pois é através dela que são obtidas as primeiras impressões dos alimentos quanto a cor, tamanho, formato, brilho, opacidade, consistência, espessura, grau de efervescência, integridade, defeitos, granulometria e outros atributos referentes à expectativa da textura. A aparência de um produto é um dos fatores mais importantes avaliados pelo consumidor no momento da compra. O impacto visual é um elemento que a indústria alimentícia utiliza para tornar um alimento mais apetitoso. Então, você às vezes tem até um alimento que ele é muito saboroso, muito gostoso, mas a apresentação dele não está de acordo. Então, isso acaba fazendo muitas vezes com que a pessoa não queira consumir aquele produto, né? Então, quando você já chama a atenção, o oposto também acontece, quando você já chama a atenção para uma imagem, às vezes você tem até vamos supor, um alimento ali, né, que está lindo visualmente, mas quando você coloca na boca, ele não é do seu agrado. Então, é importante juntar, né, o máximo possível dos sentidos para que vocês possam estar tendo a percepção ali do alimento, né, de forma que seja mais efetiva. Então, são as características visuais que induzem o consumidor a esperar certo sabor correspondente, além de preparar os demais órgãos sensoriais para as suas próprias percepções, como a gente já tinha visualizado, né, quando a gente falou lá do sistema digestório, onde a gente estava falando que através da visão, do cheiro, a gente já começa a ter estímulos relacionados ao sistema digestório. Por exemplo, a deterioração de um alimento é frequentemente acompanhada por alterações de aparência, principalmente na cor. Algumas interações visão-paladar. Então, a cor vermelha aumenta a percepção do gosto doce em bebidas de frutas de sabor característicos de iogurte de morango. Então, a cor amarela aumenta a percepção do dulçor em bebidas de limão e lima. A cor verde reduz a percepção de dulçor em suco de pera. E a marrom incrementa a percepção de sabor abaunilhado. Já no olfato, a percepção do odor e do aroma. O olfato é um dos sentidos químicos, o outro é o paladar. Embora pensemos, né, nos dois sistemas sensoriais como separados e distintos, ambos estão intimamente ligados, como explica, né, a doutora em Psicologia Social da USP, especialista em felicidade, a doutora Angelita Corrêa Escárdua. Os psicólogos destacam que o ser humano ele é capaz de perceber mais de 10 mil diferentes odores, cada qual definido por uma estrutura química diferente. É esta capacidade que faz com que o olfato tenha grande participação no gosto que as pessoas sentem nos alimentos. Grande parte daquilo que se identifica como gosto é essencialmente aroma. E aí, odor é diferente de aroma? Sim, vamos ver o porquê. Entre o odor e aroma existe uma diferença importante, segundo explica o ISO 5492 de 2008. Então, o odor é uma propriedade sensorial perceptível pelo órgão olfativo quando certas substâncias voláteis são aspiradas. E aroma é como uma propriedade sensorial perceptível pelo órgão olfativo via retronasal durante a degustação. Então, o herborista especialista em neurogastronomia Marco Valucci, em entrevista a Dutch Whaley, explica o sentido duplo do olfato. A diferença é sentir o cheiro de algo que está fora do nosso corpo, no ambiente, que no caso seria o olfato ortonasal, e de algo que está dentro do nosso corpo, principalmente na cavidade oral, que seria o olfato retronasal, ou seja, quando cheiramos algo que estamos comendo, mastigando. Segundo Valucci, não é possível separar o olfato retronasal do paladar, porque ambos ocorrem ao mesmo tempo e no mesmo lugar, além de ter a mesma origem, ou seja, o alimento que está sendo consumido. A audição, o efeito da sonoridade produzida pelo produto, né? Este sentido ele produz informações durante a mordida, a mastigação ou também durante a manipulação do produto, complementando a percepção de textura e fazendo parte da satisfação em comer. A audição participa ativamente informando sobre os eventos de fratura que produzem som e que são importantes na percepção das características crocantes, afirma Susana Fissmann, pesquisadora do Instituto de Agroquímica e Tecnologia de Alimentos de Valência, na Espanha, em seu artigo científico intitulado Comer, uma experiência sensorial complexa.
Então, o croque do biscoito de um creme crack, por exemplo, necessariamente acompanha o efeito do sabor. Neste caso, se o biscoito não fizer ruído na hora da mastigação, passa a ideia de que o alimento está vencido, impróprio para o consumo. Este barulho também é esperado na mordida de uma cenoura ou maçã cruas, por passar a percepção de frescor do vegetal, ou da fruta, no caso da maçã. Então, da mesma forma, a sonoridade, a intensidade e a persistência das borbulhas de uma champanhe ao ser servida em uma taça ou de um refrigerante. Então, o sentido da audição ele é acionado até mesmo na aeração de um mousse e serve, inclusive, para controlar o grau de maturação em alguns alimentos, como a melancia e o queijo. Então, Suzana destaca que um toque crocante em um prato, que a princípio não seria crocante, como sopas e saladas, possui um efeito de surpresa, imprevisto e que é valorizado positivamente pelo consumidor. Exemplo de interação, audição, tato. A dureza do alimento aumenta a percepção de crocância, que é o som emitido pelo ato da mastigação. Então, o tato, né, a percepção onde a gente vai ter sobre a textura, temperatura e consistência. Então, as informações sobre forma, peso, temperatura e consistência de um produto alimentício são apuradas pelo sentido do tato. E estas percepções podem influenciar completamente o prazer de comer. Cada alimento tem sua própria textura e, por meio dela, torna-se possível especificar, por exemplo, a qualidade e o frescor de cada um. Assim é possível diferenciar entre o calor de um café recém-passado e um gelado de um milkshake, por exemplo, ou distinguir a fluidez de um suco e a dureza de um biscoito crocante. Tecnicamente, a textura pode ser definida como a percepção de 3 características distintas: mecânicas, resultante da pressão feita pelos dentes, línguas e palato no ato da degustação, as geométricas, provenientes do tamanho e da forma das partículas, e as relacionadas com propriedades lubrificantes, como a umidade e a oleosidade do alimento. Então, para fazer a análise de textura, as indústrias de alimento e bebidas utilizam a normatização de termos, procedimentos e amostras estabelecidos pela ABNT-ANBR ISO 11036 de 2016. Em seu artigo científico, a pesquisadora Susana Fisman enfatiza que a textura de alimentos começa a ser percebida antes de introduzi-lo na boca, por exemplo, enquanto se manipula com os talheres ou simplesmente se observa, mas realmente se avalia durante todo o processo de mastigação e deglutição. Estes processos são muito complexos e implicam uma sequência de ações em que a textura desempenha um papel crucial, principalmente com a participação do sentido do tato, que informa sobre as percepções geométricas, e pelos receptores de pressão e sinestésicos, que vão informar sobre a percepção de mecânicas, dependendo da magnitude da força ou pressão requeridas pelos músculos, tendões e articulações para triturar ou simplesmente mudar a forma de um alimento. Detalha ela. Então, algumas interações palato-paladar. Sensação de sabor é maior em meio aquoso do que em oleoso. Os alimentos líquidos mais viscosos e os sólidos mais firmes dão menos sabores, comprovado para o gosto doce. Os níveis de detecção de doce, ácido, amargo e salgado são mais baixos quando apresentados em forma de gel. Em seguida, a aerada espumosa ou mousse e a líquida. E o paladar é o sentido do gosto das experiências mistas, é o sentido que permite sentir os gostos dos alimentos, doce, amargo, salgado, ácido, umami, por meio das papilas gustativas distribuídas em toda a boca, língua, palato, bochechas e esôfago. Até alguns anos atrás, presumia-se que os gostos básicos eram percebidos em determinadas regiões da língua, mas recentemente descobriu-se que as células receptoras dos gostos estão localizadas nas papilas espalhadas por toda a boca, como a gente pôde ver, lá na aula do sistema digestório. Através do paladar é que reconhecemos, por exemplo, que um biscoito é doce, um hambúrguer é salgado e o limão é azedo. Assim como os outros sentidos, uma complexidade particular se insere nas percepções do paladar. As pessoas apresentam sensibilidades diferentes umas das outras em relação ao gosto. Por exemplo, algumas são mais sensíveis ao doce, enquanto que outras são mais sensíveis ao salgado. Há também os casos, embora sejam mais raros, de limitações para detectar os gostos. A ageusia, que se caracteriza pela não percepção de um gosto, a hipoageusia, que é a diminuição da percepção, e a digeusia, que provoca a distorção de um gosto, como a gente também já tinha visto isso em sala antes.
Existe ainda a possibilidade de gostos básicos interagirem e poderem mascarar ou reforçar outros gostos e sabores. E aí fica uma outra informação para vocês. Gosto é diferente de sabor. Uma confusão que ocorre frequentemente é de se acreditar que gosto e sabor são a mesma coisa, né? Que eles seriam sinônimos, mas eles não são sinônimos. Enquanto o gosto restringe-se aos 5 gostos básicos, o sabor integrado por um conjunto de o sabor é integrado por um conjunto de sensações. É uma experiência mista entre as percepções olfativas, gustativas, táteis, percebidas durante a degustação, segundo estabelece o ISO 5492 de 2008. Enfim, sabor é resultado da combinação das percepções do gosto, aroma, textura do alimento. O ato de alimentar-se aciona um mecanismo complexo, resultado da interação entre as percepções dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Conhecer com profundidade as influências de cada um dos sentidos na percepção dos alimentos durante a degustação permite trazer um diferencial relevante no momento de desenvolver um novo produto e assegurar o seu sucesso no mercado. A pesquisadora, Susan Fisman, de Valência, na Espanha, como a gente falou anteriormente, ressalta ainda que o estudo das percepções associadas ao consumo alimentar é multidisciplinar e está em permanente evolução. Então, seu progresso envolve a intervenção de inúmeras ciências: médica, fisiologia, neurociência, genética, ciências sensoriais e de consumo, tecnologia de alimentos com propriedades químicas, físicas e estruturais dos alimentos, a psicologia, a sociologia e nutrição, entre outros. Com a contribuição conjunta de todos eles, se poderá aumentar a compreensão do mundo complexo de percepções que criam os alimentos. Então, o mecanismo sensorial complexo é acionado pela degustação. Por isso, aprofundar as características e influências de cada sentido é essencial para a indústria alimentícia criar produtos que estimulem as melhores percepções e assegurem satisfação total do consumidor. Pelo menos é o que as empresas, buscam. Então, pessoal, finalizamos hoje a aula de Fisiologia para o P3 de Radiologia, falando sobre os 5 sentidos, onde teve a apresentação dos seminários dos alunos, que se iniciou na semana passada, concluímos hoje, e as dúvidas poderão ser esclarecidas na parte dos comentários, certo? Não esqueçam de curtir, se inscrever, clicar no sininho para vocês sempre ficarem atentos quando tiver vídeo novo e vocês puderem aí estar acompanhando as aulas. Então, tchau, tchau, fiquem em casa na medida do possível, se cuidem e em breve a gente se verá pessoalmente, se Deus quiser, quando toda essa pandemia passar. Tchau, tchau, gente.